Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma videoaula do nosso estudo, né, do EJA, Ciências da Natureza, professor Neto, e a gente vai ver organelas, né? Vamos conversar um pouco sobre as organelas citoplasmáticas, que são as organelas que estão, né, dentro das células, certo? Ou também chamadas organelas celulares. Ok? Mas antes de iniciar a aula, peço que vocês acessem o canal da escola, já se conecta e assista, né, todas as aulas que estão lá, né, que vocês aprendem, né, aprendem cada vez mais com esses métodos inovadores, essas aulas remotas que a gente tem agora, certo? A gente espera que vocês estejam aprendendo e que tudo vai dar certo, né, nas graças de Deus, ok? A gente vai fazer aqui um passeio aqui sobre as organelas citoplasmáticas, ou organelas celulares. As organelas celulares são como pequenos órgãos que realizam as atividades celulares essenciais para as células, ou seja, todas as atividades das células são realizadas por essas organelas. Cada uma tem a sua função, é isso que a gente vai ver aqui, certo? São estruturas compostas por membranas internas com forma e função diferentes, sendo os principais. Aí nós temos aqui as principais, ó. Retículo endoplasmático, liso e rugoso, o aparelho de Golgi e as mitocôndrias. As células vegetais há também organelas específicas, que são os cloroplastos. Aí a gente vê aqui o desenho aqui, o esquema de uma célula, né? Temos aqui o núcleo, o retículo endoplasmático, que já aparece, a mitocôndria, né? O lisossomos, complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, certo? Tudo isso aí, o que é dentro da célula. São essas organelas aqui, esses órgãos pequenos, ou pequenos órgãos, ele diz aqui, que fazem com que as células funcionem, certo? Aí nós temos aqui, exemplo aqui, né, ó, de outra questão de célula, outro tipo de célula, mas vamos lá. Aqui é o que? É a organela mitocôndria, certo? A mitocôndria, né, você observa aqui, que ela tem aqui, ó, glanúloos, ribossomos, aí temos aqui, ó, várias outras partes, né, certo? O DNA aqui aparecendo aqui, ó. Então vamos lá. As mitocôndrias são organelas compostas por membrana dupla, sendo uma externa e outra interna que apresentam muitas dobras, as chamadas cristas mitocondriais. Observe aqui, né? Tem uma membrana interna, certo? Tem a membrana externa. Olha só que tem uma questão das dobras, que é justamente as cristas, né, mitocondriais. As mitocôndrias são organelas especiais, cada com capacidade de se reproduzir, uma vez que contém molécula de DNA circular, tal como as bactérias. Aí você vê DNA, ácido desoxirribonucleico, né? Está dentro das mitocôndrias. Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais. A primeira etapa acontece no citosol da célula, e as duas últimas, certo? Ao ciclo de Krebs, depois a gente vai ver isso aí. E a fosforilação oxidativa ocorre nas membranas internas. Isso aqui, todos esses processos aqui a gente vai ver ainda no decorrer do nosso curso, certo? O que você deve levar em consideração agora o quê? Que a mitocôndria, qual é a função da mitocôndria? Realizar a respiração celular. Aqui a gente vai ver aqui outra organela, que é o retículo endoplasmático. Lembrando que existem dois tipos, o liso e o rugoso, certo? Então vamos lá, retículo endoplasmático. São organelas cujas membranas se dobram formando sacos achatados. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, como eu falei, ó, o liso e o rugoso. Esse último possui glanúlolos associados à sua membrana, que são o quê? Os ribossomos, o que lhe confere a aparência rugosa. É por isso o nome, ou seja, aqui ó, tem o liso, tá certo? E aqui nós temos o que? O retículo endoplasmático rugoso. Eles têm, né, vamos dizer assim, colado, né, na sua membrana o que? Os ribossomos, certo? Além disso, sua membrana é contínua,
com a membrana externa do núcleo, o que facilita a comunicação entre eles. O retículo endoplasmático liso não tem ribossomo associado e por isso tem aparência lisa. É responsável pela produção de lipídios que irão compor as membranas celulares. A função principal do retículo endoplasmático rugoso é realizar a síntese proteica, além de participar do seu dobramento e transporte até outras partes da célula. Então, o retículo endoplasmático tem dois tipos, né? Quais são? O liso e o rugoso. O liso, produção de lipídios. O rugoso, é para o quê? A síntese proteica. Então, observe bem a função de cada um deles que são essenciais para a vida da célula. Aí nós temos aqui outro esquema aqui que a gente vai ver agora o quê? Vamos ver o aparelho de Golgi, ou complexo golgiense. Dando para você ver aqui onde é que tem. Vamos ver aqui, ó, membrana plasmática. Observe aqui, ó, complexo golgiense ou aparelho de Golgi. É o mesmo processo. Também chamado de complexo golgiense ou ainda complexo Golgi é composto de discos achatados, empilhados, formando espécie de bolsas membranosas. Suas funções são codificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Algumas dessas proteínas são glicosiladas, ou seja, sofrem reação de adição de açúcar. A questão da glicose, né? Quando se fala em açúcar, a gente já se liga mais na questão da glicose, ou vice-versa, né? Então, o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi é o que? Completado. Caso, né, eles tenham o que? A função, um completa o outro. Um fabrica, ou seja, faz a síntese da proteína e o outro, certo? Ó, modifica, armazena e exporta. Além disso, o aparelho de Golgi produz vesículas que brotam e se soltam, originando os lisossomos primários. No momento em que esses lisossomos primários se fundem aos endossomas, formam os vacúolos digestórios ou lisossomos secundários, que a gente vai dar uma observada agora, né? Vamos lá, lisossomos. O que são lisossomos? Lisossomos são envolvidos apenas pela bicamada lipídica e no seu interior há enzimas digestivas. Sua função é digerir moléculas orgânicas, como lipídios, carboidratos, proteínas e ácido nucleico, ou seja, DNA ou RNA. Essa é a função, essas são, né, as funções, né, do lisossomos, né? Porque digerir as moléculas orgânicas. Todas essas moléculas orgânicas aqui são digeridas através dos lisossomos. Com as enzimas hidrólase, peptídase quer dizer o quê? Ela digere aminoácidos. As nucleases, elas digerem ácido nucleico. E as lipases, os lipídios. Ou, entre outras, funcionam no ambiente ácido. A digestão ocorre dentro do lisossome para não prejudicar a célula. As moléculas a serem digeridas são englobadas por endocitose e entram na célula envolvida em vesículas formadas a partir de membrana chamada endossomas. Depois fundem-se com os lisossomos primários e são quebradas, originando partes menores, como os ácidos gráficos. Essas moléculas pequenas saem do lisossomos e são aproveitadas no citosol da célula. Então, aí você observa aqui, o lisossomo é o quê? Qual é a função deles? Digerir moléculas orgânicas. Quais são essas moléculas orgânicas? Lipídios, carboidratos, proteínas e ácido nucleico, certo? Então são todas, vocês estão observando que cada órgão dela tem a sua função específica, beleza? Peroxomos, então vamos aqui. Peroxomos são o que? São pequenas organelas membranosas que contêm no seu interior enzimas oxidases, ou seja, presentes do que? Nas células animais, elas estão presentes nas células animais e vegetais. A primeira função é oxidar os ácidos gráficos para a síntese do colesterol. Aí a questão do colesterol, a questão, né, do óleo, todo esse processo. Também para serem usados como matéria-prima da respiração celular. A respiração celular é formada, qual é a organela responsável? A mitocôndria. Então você observa aí
E sempre há uma dependência, né, uma interdependência entre as organelas citoplasmáticas. Este presente em grande quantidade nas células do rim, ou seja, os peroxomos estão presentes nas células do rim e do fígado. Para que eles estão lá no fígado e no rim? Para neutralizar os efeitos tóxicos de substância, como o álcool, e também participa da produção de sais biliares. Você observa o que é, né? Esses são muito importantes na questão, né, de pessoas que tomam na questão de bebida alcoólica, né? Porque essas substâncias aqui é que neutraliza justamente a ação do álcool, certo? Aí nós temos agora aqui os vacúolos. Os vacúolos são envolvidos por membranas e preenchidos com fluido diferente do citoplasma. São muito comuns nas células vegetais, nas quais têm função de reserva de substância, como a seiva, e atua no mecanismo de pressão osmótica, conhecido como turbo, que regula a entrada de água e a rigidez dos tecidos vegetais, tornando a planta ereta, por exemplo. Em organismos procarióticos, o que são organismos procarióticos? É um organismo formado por células procarióticas, né, que não tem um núcleo delimitado. Também há vacúolos na função de armazenamento, ingestão, digestão e eliminação de substâncias. Aí a gente vê aqui na célula vegetal e a presença dos vacúolos, né? O vacúolo central e assim por diante. Ok? Vamos lá para o próximo. Os plastos. São organelas presentes apenas em células vegetais e de algas. Podem ser de três tipos básicos: leoplastos, cloroplastos e cronoplasto. Aí nós vamos ter aqui, todos se originam a partir de pequenas vesículas presentes nas células embrionárias das plantas, os proplastos, que são incolores. Quando maduros, adquirem cor de acordo com o tipo de pigmento que contém e sua capacidade de autoduplicar, além de terem a capacidade de se transformar um no outro. Os leucoplastos não têm cor, armazenam amido, reserva energética, e estão presentes em alguns tipos de raízes de caule. Os cromoplastos são responsáveis pela cor de frutos, flores e folhas, e também de raízes, como as cenouras. Existem os xantoplastos, que são amarelos, e eritroplastos, que são os vermelhos. Os cloroplastos possuem a cor verde, por causa da clorofila, e são responsáveis pela fotossíntese. A forma e o tamanho dessas organelas variam conforme o tipo de célula e de organismo em que se encontram. Aí aqui a gente observa aqui, né? Os esquemas aqui, ó. Certo? Temos aqui endoplastos, cromoplasto, certo? Cromoplasto que tem a cor dos frutos, né? Cloroplastos que estão na questão da clorofila, faz a fotossíntese, e o leucoplasto que não tem cor, são, né, incolor, certo? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, certo? Espero que vocês tenham aprendido mais sobre as organelas citoplasmáticas, certo? Acessem o canal, né, ó, JAF Conecta no YouTube, certo? Espero que vocês estejam todos bem, certo? E que Deus, né, nos proporcione mais cedo do que a gente pensa, momentos para que a gente continue nossos estudos, porque os estudos não podem parar, certo? Qualquer coisa, entre em contato com a gente, certo? Valeu, boa aula e bons estudos.